Você já parou para pensar no que acontece quando uma mulher honrada é pisoteada por quem deveria protegê-la? Quando a injustiça é tão grande que nem Deus parece estar olhando. E quando essa mesma mulher encontra o caminho da vingança montada no lombo da tempestade. Hoje eu vou contar para vocês um caso que ainda ecoa pelas ruas empoeiradas do sertão. A história de uma mulher que perdeu tudo, mas que voltou com a fúria de uma ventania para cobrar o que era dela por direito. Se você valoriza a honra, a coragem e acredita que toda injustiça merece resposta, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo, porque histórias como essa precisam ser lembradas. Esta é a saga de Joana Ventania. E como todas as grandes lendas do cangaço, ela começou com uma lágrima e terminou com pólvora. Era o ano de 1925, e na cidade de Triunfo, no sertão de Pernambuco, morava uma mulher que tinha a palavra mais firme que madeira de aroeira. Joana da Silva era conhecida por 3 léguas de distância como uma cabocla de respeito. Viúva aos 30 anos, criava sozinha 2 meninos e uma menina, trabalhando duro numa vendinha que herdara do marido. O povo da cidade respeitava Joana não só pela luta diária, mas porque ela tinha algo raro naqueles tempos difíceis, dignidade que não se curvava nem para o sol do meio-dia. Quando os coronéis da região passavam montados em seus cavalos, exigindo reverência, ela apenas cumprimentava com a cabeça, sem baixar os olhos. Isso incomodava alguns homens poderosos, especialmente o prefeito Joaquim Pereira de Sá, um sujeito gordo como porco no chiqueiro e 2 vezes mais sujo. Joaquim sempre teve os olhos grudados em Joana, não por amor ou paixão, mas por aquela sede doente que alguns homens sentem quando veem uma mulher que não se rebaixa diante deles. Era como se a dignidade dela fosse um desafio pessoal à autoridade que ele julgava ter sobre todos na cidade. A desgraça começou numa tarde de março, quando o calor fazia até os urubus procurarem sombra. Joaquim apareceu na venda de Joana com um sorriso que não chegava aos olhos, acompanhado de 2 jagunços que pareciam mais animais do que gente. Ele disse que viera inspecionar o estabelecimento, mas seus olhos percorriam o corpo de Joana como se ela fosse mercadoria à venda. Dona Joana, disse ele com voz melosa, uma mulher bonita como a senhora não deveria estar trabalhando tanto. Eu poderia facilitar as coisas, tornar sua vida mais confortável. Joana entendeu perfeitamente o que aquelas palavras significavam. No sertão, quando um homem poderoso oferece facilidades a uma mulher sozinha, o preço sempre é a própria honra. Ela olhou nos olhos do prefeito e respondeu com a voz firme: minha vida já é confortável, seu Joaquim, e minha consciência mais ainda. O rosto do prefeito mudou de cor mais rápido que céu de tempestade. Ninguém, muito menos uma mulher, havia ousado recusar suas gentilezas daquela forma. A humilhação pública, ali na frente dos jagunços, foi como um tapa na cara de sua autoridade. 3 dias depois, os soldados da polícia local apareceram na venda de Joana. Disseram que ela estava sendo acusada de vender cachaça falsificada e de manter um ponto de jogo clandestino. Eram mentiras mais sujas que lama de chiqueiro. Mas no sertão de 1925, a palavra do prefeito valia mais que a verdade. Na manhã seguinte, Joana foi arrastada até a praça principal da cidade. Ali, diante de toda a população que se ajuntou feito gado curioso, Joaquim leu em voz alta as acusações. Disse que ela era uma mulher de costumes duvidosos, que corrompia a moral da cidade. A cada palavra era como se cravasse uma faca na dignidade dela. Mas o pior ainda estava por vir. Joaquim ordenou que os filhos de Joana fossem levados para um orfanato em cidade distante. Disse que uma mãe imoral não podia criar crianças direitas. Joana gritou, implorou, se jogou no chão sujo da praça, mas não adiantou. Viu seus filhos sendo carregados numa carroça, chorando e estendendo os bracinhos para ela. O golpe final veio quando Joaquim declarou Joana persona non grata na cidade.
Ela tinha até o pôr do sol para deixar Triunfo e nunca mais voltar. Caso contrário, seria presa como vagabunda e perturbadora da ordem pública. Naquele final de tarde, com o sol sangrando no horizonte, Joana caminhou sozinha pela estrada de terra que saía da cidade. Não levou nada além da roupa do corpo e de uma raiva que queimava mais que o sol do meio-dia. Para trás, deixava toda a sua vida destruída. À frente, apenas a imensidão da Caatinga e uma sede de justiça que nem toda a água do São Francisco poderia saciar. O último som que ouviu de Triunfo foi a gargalhada gorda do prefeito Joaquim ecoando na praça vazia. Era uma gargalhada que ela jamais esqueceria e que, um dia, se transformaria no último som que ele ouviria na vida. Joana vagou pela Caatinga por 5 dias e 5 noites. O sol do sertão castigava de dia e o frio da madrugada mordia os ossos como dente de cobra. Ela bebia água suja de cacimba e comia o que a natureza oferecia, fruto de mandacaru, raiz de umbuzeiro, qualquer coisa que tapasse o buraco da fome. No 6º dia, quando já não sabia mais se estava caminhando para frente ou em círculos, Joana desabou debaixo de uma jurema seca. O desespero pesava mais que o sol na cabeça. Não era só a sede ou a fome que a matava por dentro. Era pensar nos filhos longe, nas lágrimas deles, na injustiça que havia caído sobre sua vida, feito praga de gafanhoto. Foi então que ouviu o barulho. Cascos de cavalo batendo na terra seca, vozes baixas conversando, o tilintar de metais. Joana ergueu a cabeça e viu algo que fez o coração disparar. Eram eles, os cangaceiros. 6 homens montados, chapéus de couro enfeitados, cartucheiras cruzadas no peito, rifles apoiados na coxa. À frente de todos, montado num cavalo alazão que parecia uma chama viva, vinha um homem que ela reconheceu na mesma hora. Não pelos traços do rosto, escondidos debaixo do chapéu, mas pela presença. Era como se a própria Caatinga se curvasse quando ele passava. Era Virgulino Ferreira da Silva, era Lampião. Os cangaceiros a cercaram, mas sem pressa, como quem já viu de tudo nesta vida. Lampião desceu do cavalo com movimentos de quem nunca teve medo de homem nascido. Chegou perto de Joana e a estudou com aqueles olhos que, segundo as lendas, enxergavam a alma das pessoas. "Que é que uma mulher está fazendo sozinha nesta caatinga perdida?" perguntou ele. Não havia gentileza na voz, mas também não havia ameaça. Era apenas curiosidade. Joana se levantou. Mesmo destroçada pela sede e pela fome, ainda tinha aquele jeito firme de quem não se entregava fácil. "Estou fugindo da injustiça de homem que se acha dono da verdade", respondeu, olhando diretamente nos olhos dele. Lampião sorriu. Era raro ver uma mulher olhar nos olhos dele sem tremer. E que injustiça foi essa? Joana contou sua história. Não chorou, não pediu piedade, apenas relatou os fatos com a voz embargada de raiva. Falou do prefeito safado, da humilhação na praça, dos filhos arrancados de seus braços. A cada palavra, via o rosto de Lampião endurecer como pedra da serra. Quando ela terminou de falar, o silêncio pesou na Caatinga. Os outros cangaceiros trocaram olhares. Sabiam que quando Lampião ficava daquele jeito, algo estava se formando na mente dele. Algo que geralmente terminava com pólvora e sangue. "Mulher", disse Lampião finalmente, "no sertão existe uma lei que vale mais que todas as outras. Quem humilha inocente, paga. Quem tira filho de mãe honrada, paga em dobro. Você quer ficar chorando nesta caatinga ou quer fazer alguma coisa?" Joana sentiu algo acordar dentro do peito. Era uma chama que ela nem sabia que existia. "Quero fazer o homem pagar por tudo que me fez", disse com uma firmeza que surpreendeu até ela mesma. Lampião acenou para Corisco, seu braço direito. "Dá água e comida para ela e arranja umas roupas de couro." Depois, olhou de novo para Joana. "Você vai ter que provar que tem coragem de andar com a gente. Não aceitamos frouxo nem covarde no nosso bando." A prova veio no dia seguinte. Um fazendeiro da região, conhecido por maltratar os vaqueiros e roubar terra de pequenos poceiros, seria visitado pelo bando. Lampião disse para Joana que ela podia ficar esperando longe, segura, mas ela negou. "Se é para andar com vocês, vou andar de verdade." Durante a ação, Joana não apenas acompanhou os cangaceiros,
como surpreendeu a todos. Quando o fazendeiro tentou fugir pelos fundos da casa grande, foi ela quem cortou o caminho dele, empunhando uma faca que Corisco havia lhe dado. O homem caiu de joelhos, tremendo, diante daquela mulher magra que tinha os olhos ardendo feito brasa de aroeira. "Por favor, não me mate", implorou o fazendeiro. Joana chegou a faca perto da garganta dele e disse com voz calma: "Eu não vou te matar, mas você vai devolver cada palmo de terra que roubou dos pequenos. E se eu souber que tocou de novo num vaqueiro, volto aqui, e da próxima vez não venho só para conversar." Naquela noite, ao redor do fogo de acampamento, Lampião olhou para ela com respeito. "Você tem o coração bravo e a cabeça no lugar. Merece um nome de guerra." Ele estudou o rosto dela iluminado pelas chamas, pensativo. "Quando você apareceu naquela jurema, estava seca e acabada. Mas quando a raiva acordou, você virou uma tempestade. Vai se chamar Ventania. Joana Ventania." Os outros cangaceiros bateram palma e gritaram de aprovação. Era assim que nascia um membro do bando de Lampião. Não com documentos ou cerimônias, mas com coragem provada na prática e um nome que carregasse o peso da história pessoal. Daquele dia em diante, Joana da Silva havia morrido. Quem cavalgava pela Caatinga agora era Joana Ventania, cangaceira do bando de Lampião, com sede de justiça correndo nas veias e o sabor da vingança na ponta da língua. Passaram-se 3 meses desde que Joana Ventania havia se tornado parte do bando. 3 meses cavalgando pela Caatinga, aprendendo as leis do cangaço, sentindo a liberdade selvagem de quem não devia satisfação a coronel nenhum. Mas por mais que a vida de cangaceira tivesse trazido propósito para seus dias, uma ferida continuava sangrando dentro do peito. A lembrança dos filhos e a sede de vingança contra o prefeito Joaquim. Era uma noite de lua cheia, quando Joana tomou coragem de abordar Lampião. O bando estava acampado numa grota escondida, longe dos olhos das volantes. O fogo crepitava no centro do círculo, iluminando os rostos cansados dos cangaceiros que limpavam suas armas e contavam causos da vida. Lampião estava sentado um pouco afastado dos outros, como sempre fazia quando precisava pensar. Joana se aproximou devagar, respeitosa. Mesmo depois de 3 meses cavalgando junto, ela sabia que o rei do sertão era homem que não gostava de ser incomodado sem motivo grave. "Capitão", disse ela, usando o tratamento que todos no bando davam a Lampião. "Posso falar com o senhor?" Lampião ergueu os olhos das cartucheiras que estava examinando. "Fale, Ventania. Mas se for para choramingar, já pode voltar para o seu canto." Joana respirou fundo. Não ia choramingar. Ia fazer o que deveria ter feito desde o primeiro dia. "Capitão, eu preciso cobrar uma dívida de sangue e honra." Isso despertou a atenção de Lampião. Ele conhecia aquele tom. Era o mesmo que usava quando alguém havia cruzado uma linha que não devia ser cruzada. "Que dívida?" Joana contou tudo novamente. Mas desta vez, não era mais a mulher quebrada que ele havia encontrado debaixo da jurema. Era Joana Ventania, cangaceira provada em combate, que falava de igual para igual. Ela detalhou cada humilhação, cada injustiça, cada lágrima que havia derramado quando os filhos foram arrancados de seus braços. Quando terminou, Lampião ficou em silêncio por longo tempo. Os outros cangaceiros, que haviam parado de conversar para escutar, esperavam a reação do chefe. Sabiam que quando alguém contava uma história daquelas para Lampião, as coisas não terminavam em conversa. "Esse prefeito", disse Lampião finalmente, "como é o nome completo dele? Joaquim Pereira de Sá, governa Triunfo há mais de 10 anos. É protegido do coronel Antônio Caldas, dono de meio mundo por lá." Lampião acenou para Zé Baiano, um dos cangaceiros mais experientes do bando. "Você conhece essa região?" "Conheço sim, capitão. Triunfo fica a 2 jornadas daqui. Cidade pequena, mas o prefeito tem uns 20 jagunços. E o coronel Caldas não é homem de brinquedo. Não importa se tem 20 ou 100,
disse Lampião, e sua voz carregava aquela autoridade que fazia até o vento parar de soprar. No sertão existe uma lei que está acima de todas as outras. Quem humilha a mulher honrada, quem tira filho de mãe trabalhadora, quem usa o poder para satisfazer a própria safadeza, esse homem assinou a própria sentença de morte. Então Lampião se levantou e olhou diretamente nos olhos de Joana. Ventania, você quer justiça ou vingança? Quero as duas, respondeu ela sem hesitar. Então você vai ter. Mas quando a gente chegar em triunfo, você vai estar na linha de frente. Vai olhar nos olhos desse prefeito safado quando ele entender que a conta chegou. Tem coragem para isso. Joana sentiu o coração acelerar. Era isso que ela havia esperado por meses. Tenho, capitão. Lampião sorriu daquele jeito que fazia os inimigos tremeram de medo. Então está decidido. Mas primeiro vamos saber tudo sobre esse Joaquim Pereira de Sá. Seus hábitos, seus medos, suas fraquezas. A vingança tem que ser certeira, como tiro de rifle Winchester. Durante os dias seguintes, Lampião mandou emissários disfarçados para Triunfo. Homens que pareciam mascates, vaqueiros procurando trabalho ou apenas andarilhos em busca de pouso. Cada um voltou com informações preciosas sobre o prefeito. Souberam que Joaquim era homem de vícios. Bebia demais toda terça-feira na casa da mulher de um comerciante que havia se mudado para Recife, que maltratava os empregados e batia na própria esposa quando chegava embriagado, que roubava dos cofres públicos e ainda por cima se achava intocável por causa da proteção do coronel. Mais importante ainda, descobriram que ele havia espalhado pela cidade a versão mentirosa sobre Joana. Dizia que ela havia tentado seduzi-lo e, quando foi rejeitada, inventou as acusações para se vingar. Era uma mentira tão suja quanto lama de chiqueiro, mas o povo simples havia acreditado. Na noite em que as informações chegaram completas, Lampião reuniu todo o bando ao redor do fogo. Joana Ventania estava ao lado dele, com a faca na cintura e o olhar duro de quem já havia decidido tudo. Companheiros, disse Lampião com voz solene, amanhã nós vamos acertar uma conta antiga. Uma conta de honra, de dignidade, de justiça. Vamos mostrar para o sertão que ainda existem homens dispostos a defender mulher honrada e punir safado que abusa do poder. Então ele olhou para Joana e disse as palavras que ela jamais esqueceria. Ventania, eu juro por Nossa Senhora do Carmo e pela memória de meu pai, antes do sol nascer depois de amanhã, a injustiça que fizeram com você vai estar paga. Com juros. Naquela noite, Joana Ventania não conseguiu dormir, não de medo, mas de ansiedade. Depois de meses de humilhação engolida e lágrimas secas, finalmente a Justiça do Sertão ia fazer seu trabalho. O prefeito Joaquim ainda não sabia, mas sua última gargalhada safada já havia ecoado. A tempestade estava voltando para casa. E quando uma ventania volta, meu amigo, é bom que todo mundo se prepare, porque nem casa de pedra resiste quando a natureza decide cobrar suas dívidas. Amanheceu o dia da justiça com o céu carregado de nuvens escuras. Era como se até a natureza soubesse que algo grande estava por acontecer em Triunfo. Lampião acordou o bando antes da primeira luz, e quando o sol nasceu, 12 cavaleiros já cortavam a caatinga em direção à cidade que havia expulsado uma de suas filhas. Joana Ventania cavalgava ao lado do capitão, silenciosa, mas com o coração batendo forte no peito. Havia amarrado o cabelo com um pano vermelho e carregava na cintura a faca que Corisco lhe dera, além de um revólver. 38 que Lampião havia posto em suas mãos na véspera. Hoje você não é mais a mulher humilhada, havia dito ele. Hoje você é a justiça montada a cavalo. A 2 léguas de Triunfo, o bando se separou. Era parte do plano que Lampião havia arquitetado com a precisão de um relojoeiro suíço. Metade dos cangaceiros entraria pela estrada principal, como se fossem comerciantes ou vaqueiros procurando pouso. A outra metade, incluindo Joana, cercaria a cidade pelos fundos, cortando qualquer rota de fuga. Às 9 da manhã, quando o sol já estava esquentando a terra seca, os primeiros cangaceiros apareceram na entrada de Triunfo. Vieram devagar, sem pressa, como quem não tem nada a esconder. Os moradores olhavam curiosos.
sem suspeitar que aqueles homens tranquilos eram o próprio inferno montado a cavalo. Zé Baiano e Volta Seca foram direto ao bar do seu Antônio, pediram cachaça e começaram a conversar alto sobre gado e safra. 2 outros cangaceiros se dirigiram à igreja, fingindo que queriam acender vela para São José. Era tudo teatro, mas teatro representado por atores que sabiam que a vida dependia da performance. Enquanto isso, Joana Ventania e Lampião se esconderam numa casa abandonada que ficava nos fundos da prefeitura. De lá, podiam ver a janela do gabinete de Joaquim Pereira de Sá. O mesmo homem que havia destruído sua vida estava ali, a poucos metros de distância, provavelmente contando dinheiro sujo ou planejando alguma nova safadeza. "Você está pronta?", perguntou Lampião, estudando o rosto de Joana. "Nasci pronta para este dia", respondeu ela, e sua voz tinha a frieza do metal. Às 10h30, o sinal foi dado. Um assobio baixo, como canto de Bentevi, ecoou pelas ruas de Triunfo. Era Corisco avisando que todos estavam em posição. A armadilha estava armada. Agora era só esperar a presa cair. Joaquim Pereira de Sá saiu da prefeitura às 11 em ponto, como sempre fazia às terças-feiras. Ia em direção à casa da mulher do comerciante, para mais uma de suas tardes de bebida e safadeza. Caminhava sozinho, arrotando autoridade, sem imaginar que 12 pares de olhos o acompanhavam cada passo. Foi quando ele virou na esquina da rua da igreja que a primeira surpresa veio. Zé Baiano e Volta Seca se levantaram do bar e começaram a segui-lo, mantendo distância. Joaquim percebeu e apressou o passo, mas quando olhou para frente, viu outros 2 homens bloqueando a rua. O medo chegou como raio em dia de sol. Joaquim tentou voltar, mas descobriu que o caminho de volta também estava cortado. Era então que ele ouviu uma voz que fez o sangue gelar nas veias. "Seu Joaquim Pereira de Sá, o senhor se lembra de mim?" Joana Ventania saiu de trás de uma casa, caminhando devagar em direção ao prefeito. Ela havia tirado o pano da cabeça, e seus cabelos balançavam ao vento como uma bandeira de guerra. Na mão direita, segurava a faca. Na esquerda, o revólver. Joaquim ficou branco, feito cal. Por um momento, achou que estava vendo assombração. A mulher que ele havia expulsado da cidade, humilhado na praça pública, separado dos filhos, estava ali na sua frente. Mas não era mais a Joana quebrada e suplicante de meses atrás. Era outra coisa. Era a própria vingança, caminhando sobre 2 pernas. Você está morta", gaguejou o prefeito recuando. "Morta está a sua tranquilidade, seu safado", respondeu Joana, continuando a se aproximar. "Morta está a sua noite de sono. Morta está sua sensação de que pode fazer o que quiser com quem não pode se defender." Foi então que Lampião apareceu. Saiu das sombras como um fantasma, rifle na mão, cartucheiras brilhando no peito, chapéu de couro projetando sombra sobre os olhos que já tinham visto mais morte do que qualquer homem deveria ver. Joaquim caiu de joelhos. As pernas não aguentaram o peso do medo. Ele sabia quem era aquele homem. Todo o sertão sabia. Era Virgulino Ferreira da Silva. Era Lampião. E se Lampião estava ali, era porque a conta havia chegado. "Por favor", choramingou o prefeito. "Eu tenho família, tenho filhos pequenos." "Tinha", corrigiu Lampião com voz fria. "A senhora Joana também tinha família, também tinha filhos. Mas o senhor não pensou nisso quando destruiu a vida dela." A multidão começou a se formar ao redor da cena. O povo de Triunfo saía das casas, das lojas, da igreja. Vinham devagar, curiosos, mas mantendo distância respeitosa. Sabiam que estavam presenciando algo que contariam para os netos. Joana se ajoelhou na frente do prefeito, ficando na altura dos olhos dele. "Joaquim Pereira de Sá", disse ela com voz cerimonial. "Chegou a hora de pagar por tudo que fez, por cada lágrima que me fez derramar, por cada noite que passei pensando nos meus filhos longe de mim, por cada mentira que espalhou sobre minha honra." O prefeito tentou falar, mas as palavras saíam embaralhadas pelo medo. Era como se a língua tivesse esquecido como funcionar. Lampião olhou ao redor, viu a multidão reunida e ergueu a voz. "Povo de Triunfo, vocês conhecem esta mulher, sabem que injustiça foi feita com ela, sabem que este homem abusou do poder, mentiu,
roubou a paz de uma família honrada. Hoje, a lei do sertão veio cobrar a dívida. O silêncio que caiu sobre a praça era pesado como chumbo de bala. Todos sabiam que estavam no meio de algo maior que uma simples vingança. Estavam vendo a própria justiça, crua e definitiva, se manifestando na terra onde a lei oficial não chegava. A tempestade havia voltado para casa. E quando uma ventania resolve acertar as contas, nem o inferno consegue segurar a fúria dela. O momento havia chegado. Joana Ventania ergueu-se diante do prefeito que destruíra sua vida, e na voz dela havia a frieza do metal e o peso da justiça. O povo de Triunfo fazia um círculo respeitoso ao redor da cena, sabendo que estava presenciando algo que se tornaria lenda. Joaquim Pereira de Sá, disse Joana, tirando a faca da cintura. Você me tirou tudo. Minha casa, minha honra, meus filhos. Espalhou mentiras sobre mim. Me fez passar por mulher sem vergonha na frente de toda a cidade. Achou que eu ia morrer na caatinga. Não foi. O prefeito tremia tanto que os dentes batiam como castanhola. Por favor, Joana, foi tudo mal entendido. Eu posso consertar tudo. Posso trazer seus filhos de volta, posso... Pode o quê? Interrompeu ela, aproximando a lâmina do pescoço dele. Pode devolver as lágrimas que chorei. Pode apagar a humilhação que senti quando me chamou de mulher imoral na praça pública. Pode devolver as noites que passei acordada, pensando se meus meninos estavam com fome. Lampião se aproximou e pousou a mão no ombro de Joana. Era um gesto que dizia: a justiça é sua, mas a decisão também é sua. No sertão, a vingança tinha que ser executada pela própria vítima. Era lei antiga, mais velha que as pedras da serra. Joana olhou ao redor e viu o rosto das pessoas que haviam acreditado nas mentiras de Joaquim. Viu também aqueles que sempre souberam da verdade, mas não tiveram coragem de se levantar contra o prefeito. Era hora de todos saberem quem era Joana da Silva e quem era Joana Ventania. Joaquim, disse ela, guardando a faca e pegando o revólver, você vai fazer uma coisa por mim. Vai se levantar e ir até o meio da praça e contar para todo mundo a verdade sobre o que aconteceu naquele dia na minha venda. Que verdade? Choramingou o prefeito. A verdade que você tentou me forçar a ser sua amante. A verdade que, quando eu recusei, você inventou aquelas acusações. A verdade que você separou uma mãe honrada dos filhos por pura maldade. Joaquim olhou para Lampião, buscando alguma misericórdia, mas encontrou apenas o olhar frio do homem que havia visto mais injustiças do que qualquer cristão deveria ver. Faça o que ela está mandando, disse Lampião. É a única chance que você tem de morrer com alguma dignidade. Com as pernas bambas, Joaquim se levantou e caminhou até o centro da praça. A multidão se abriu para deixá-lo passar, como se ele fosse um condenado indo para o patíbulo. Chegando ao meio da praça, ele se virou para o povo e, com voz embargada, começou a falar. Eu menti sobre Joana da Silva, disse ele, cada palavra saindo como se fosse arrancada com alicate. Ela nunca fez nada de errado. Eu é que tentei desonrar ela. Quando ela me rejeitou, eu inventei aquelas acusações por vingança. Um murmúrio percorreu a multidão. Algumas mulheres começaram a chorar, lembrando-se de como haviam julgado Joana injustamente. Alguns homens baixaram a cabeça, envergonhados de terem acreditado nas mentiras do prefeito. Continue, ordenou Joana, mantendo o revólver apontado para ele. Eu tirei os filhos dela só por maldade, continuou Joaquim, a voz cada vez mais fraca. Uma mãe trabalhadora, honesta, e eu destruí a vida dela porque meu orgulho não suportou ser rejeitado. O silêncio que seguiu foi pesado como pedra de moinho. Era o silêncio da verdade sendo finalmente revelada, da injustiça sendo confessada diante de todos. Joana se aproximou do prefeito pela última vez. Joaquim Pereira de Sá, pelos crimes de calúnia, difamação, abuso de poder e separação cruel de mãe e filhos, eu te condeno à morte, e que Deus tenha misericórdia da sua alma,
porque eu não vou ter. O tiro ecoou pela praça como trovão em dia de tempestade. Joaquim caiu no mesmo local, onde meses antes havia humilhado Joana publicamente. A justiça poética do sertão havia se completado. Lampião ergueu o rifle para o alto e gritou: que sirva de aviso para todo prefeito, todo coronel, todo homem que se acha dono da verdade. No sertão, quem planta injustiça, colhe chumbo. Quem humilha inocente, paga com a vida. O povo de Triunfo assistiu em silêncio religioso quando os cangaceiros montaram em seus cavalos. Antes de partir, Joana Ventania se dirigiu à multidão uma última vez. Não vim aqui por ódio. Vim por justiça, para que nenhuma outra mãe passe pelo que passei, para que nenhum poderoso se ache acima da lei de Deus. Quando o bando de Lampião desapareceu na estrada empoeirada, deixou para trás mais do que um prefeito morto. Deixou uma lenda, a lenda de Joana Ventania, a mulher que perdeu tudo, encontrou a força na caatinga e voltou montada no lombo da tempestade para cobrar o que era seu por direito. Se você valoriza essa história de honra e coragem, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com quem também acredita que a justiça verdadeira ainda existe. Comenta aí. Será que hoje, em um mundo de leis e processos, a justiça se esqueceu de ser justa? Até hoje, nas noites de vento forte em Triunfo, os mais velhos dizem que ainda podem ouvir o eco daquele tiro. E quando uma injustiça muito grande acontece no sertão, quando um poderoso humilha um inocente, o povo sussurra: cuidado, a ventania pode estar voltando. Porque no sertão, meu amigo, mulher honrada que se respeite sempre encontra quem a defenda. E quando essa defesa vem, vem com a força de uma tempestade que não deixa pedra sobre pedra.